Naquela manhã, Gregor Samsa despertou de um sonho. Ao acordar, sentiu seu corpo lesado. A sua mobilidade já não era mais a mesma. O modo como se via e como era visto já não eram mais o mesmo. Naquela manhã, tudo havia mudado. Gregor havia sofrido de um princípio ativo da força da natureza, contra ou a favor do Gregor, revelando a natureza de Gregor, que havia sucumbido por anos de esforços e expectativas familiares. E agora Gregor, incompreendido, deitado, com dores por todo o seu corpo, inabitável naquela cama, com dificuldades em articular suas pernas peçonhentas, e tendo cada vez mais a sua afeição familiar sendo devorada, tal qual a sua humanidade, que pouco a pouco sumirá junto aos móveis do seu quarto, que também foram retirados de lá, Gregor, desolado e faminto em seu quarto escuro, tornou-se aos olhos de seus familiares uma criatura abstrata. Pouco a pouco, as memórias de quem era um Gregor foram reescritas e um velório penoso acontecia silenciosamente. Aquele inseto, que um dia fora o alicerce que sustentava a casa e motivo de orgulho, agora com um corpo frágil e magro, carregava uma maçã empoeirada nas costas, que fora-lhe atirado pelo seu próprio pai. Naquele quarto escuro habitava uma criatura que não passará de uma triste lembrança de quem fora Gregor. Todos passamos por momentos onde o desconhecido se apresenta a nós, e para Gregor este resultado veio da pior forma. Sendo uma vítima da sua própria condição, se torna impossível não se identificar com aquele homem metamorfoseado em algum estado da nossa vida, principalmente quando frustramos as expectativas dos nossos familiares. E veja, não há aqui obrigação alguma nossa a respeito de suas frustrações, mas ainda assim sofremos as pressões que nos foram impostas. O Gregor, de uma família pobre, bancava sozinho com seus esforços todos os custos de sua casa. E embora mais para frente descobramos que a trama maior encontra-se em como a família pode ser um algoz em nossa vida, o que vale destacar também que de maneira alguma a obra se resume a isso, mas um momento que me causou muito desconforto, que é quando ao acordar, totalmente debilitado, o Gregor nem sequer se questionou antes, o que será de mim? O sentido de se prezar mesmo. A sua primeira preocupação foi em estar atrasado para o trabalho. Isso mostra como, em nossa sociedade, o trabalho ainda adestra o homem, seja alimentando o medo da pobreza ou a falsa ideia de que o trabalhador deve à empresa pela oportunidade que este recebe, quando na verdade você está ali vendendo o seu tempo. É uma troca e nem sempre equivalente, porque às vezes essa troca te faz perder não apenas o tempo, mas a sua saúde e dignidade também. E curiosamente, a palavra trabalho deriva do latim tripalium, mesmo nome dado ao antigo instrumento de tortura, sendo relacionada também a atividades penosas e dolorosas, mostrando que a sociedade moderna ainda não é tão evoluída assim. E, por favor, apoie o fim da escala 6 por 1. Isso é um pedido de socorro. E mais adiante, no seu primeiro contato visual com sua família, e também com seu gerente que por um atraso inaceitável de aproximadamente 1 hora, entre os espantos do pai e os prantos da mãe, as primeiras palavras proferidas por Gregor são: agora mesmo vou me vestir, empacotar as amostras e partir. E mesmo em tais condições onde ter de se explicar parece um absurdo, o Gregor faz, dizendo-lhe ao senhor gerente de sua incapacidade ao trabalho, mas que apesar disso não pretende abandonar o serviço. Trazendo de novo aquela angústia onde, apesar dos seus problemas pessoais, sejam eles qual for, um término de um relacionamento, um luto ou alguma doença, tendemos a nos sacrificar em nome de um trabalho que nos desvaloriza e invalida nosso serviço e nossa colaboração na primeira oportunidade, quase como se devêssemos ser devotos às corporações. E toda essa baderna verbal encerra com seu gerente saindo pela mesma porta pela qual entrou, e o pai do Gregor se atirando contra o mesmo, com uma bengala na mão, quase como se ele fosse uma completa aberração e não mais o seu próprio filho, fazendo-o assim entrar para o quarto novamente, espantando-o com a bengala. E enfim, tudo ficou quieto. E diante dessa quietude, algumas dúvidas surgem. Esse é o ponto onde tudo muda para o Gregor, toda essa situação, todos ali à flor da pele, e dúvidas angustiantes saltando. Nesse momento eu passo a me questionar, talvez a sua preocupação em se dispor ao trabalho, apesar de sua condição, não fosse assim tão exagerada.
considerando as consequências que surgiram previamente. E aqui, nós vemos como muitas vezes somos medidos pelo o que possuímos, não pelo que somos. E não que essa posse se limite somente a objetos, mas me refiro também a títulos, rótulos, relações e afins. E após esse evento, acompanhamos a desumanização e o isolamento do Gregor, cochichos a seu respeito vindo de seus próprios familiares, passos furtivos espreitando a sua porta. Nem precisamos dizer que nesse momento o Gregor se tornou a ovelha negra da família. Ou a barata negra. Eu não sei. Foi mal. É interessante como Franz Kafka, autor do livro, enfatiza como Gregor é incompreendido verbalmente pelas outras pessoas, deixando evidente como após alguma mudança interna, se torna difícil de fazer com que as pessoas à nossa volta entendam nossos pensamentos. Principalmente da família. O pai do Gregor, por exemplo, possuindo aquela postura cultural ruidosa, com a linha de pensamento menos afetuosa e carregando um certo preconceito e hostilidade contra o seu próprio filho, tratando ele realmente como uma escória ou inseto. A mãe sendo quase um dos problemas centrais, embora despercebido por conta de sua doença e sua fragilidade, qualquer acontecimento fora do incomum era o suficiente para o pai e a irmã ficarem cegos e, instantaneamente, terem de ampará-la, de alguma forma. E embora ela nutra o seu tão conhecido amor de mãe, estava incapacitada demais para impedir que o pai isolasse ainda mais o seu filho, ou que ela mesma aguentasse toda aquela situação. Talvez aqui ela também fosse vítima das suas doenças, mas ela foi abraçada pela sua família, talvez porque a sua doença era conhecida. Por outro lado, o Gregor não teve a mesma sorte. O Gregor, nesse ponto, totalmente negligenciado pela sua família, com exceção da sua irmã e a empregada, talvez pela pouca diferença de idade e pelos mais jovens serem mais adeptos às mudanças, e consequentemente abraçar o desconhecido de sua época com mais facilidade, foi a primeira a buscar alimentar o Gregor, embora a comunicação entre eles não avançasse mais do que isso. A responsabilidade então de lidar com o Gregor ficou praticamente para ela. A empregada, curiosamente, não demonstrava espanto, muito pelo contrário, até fazia brincadeiras com ele, lhe atribuindo até mesmo apelidos como bichão e não excitando o contato. Mas naquela instância tudo o que o Gregor fazia era se esconder. E quem teve a sua voz silenciada por aqueles que mais amava, provavelmente entenderá o Gregor. Naquela instância, para sobreviver, a sua família alocou hóspedes em sua casa. Hóspedes esses que também demonstraram um certo interesse em conhecer mais sobre o Gregor, principalmente depois de terem o avistado pela primeira vez. Mas apesar desse fato, os hóspedes não eram boas pessoas. A família era desrespeitada constantemente por eles, mas aceitavam seu posicionamento de miséria, sendo vítimas de uma necessidade que permitia com que dilacerassem qualquer fagulha de orgulho que lhes restavam. Neste ponto, o Gregor, que antes assumia as despesas de sua moradia, se converteu injustamente na razão da miséria da família. E um tempo depois, após esses eventos de toda essa miséria, a faxineira anunciou a sua morte, dizendo as palavras: "Venham dar uma olhada." Ele bateu as botas. Em resposta a isso, duras palavras saltaram do Sr. Sansa, o pai do Gregor. "Agora podemos agradecer a Deus." A irmã esboça uma face inexpressiva, exalando uma certa incredulidade, e a mãe é tomada por uma melancolia, mas contém as lágrimas. E da morte de Gregor nasce um novo começo para aquela família. Eles saem pela porta da frente, almejando esquecer este passado assombrado pela vergonha que aqueles que são vítimas da pobreza enfrentam diariamente. Olá, agora eu reservo aqui esse pequeno espaço para conversar com vocês e dizer que também Metamorfose é uma leitura densa que te faz refletir sobre muitas outras coisas, incluindo muito mais do que eu disse aqui. Houveram coisas da qual eu gostaria de ter falado também, mas eu acabei não querendo estender sobre o assunto que eu tinha mantido no título do vídeo. E, enfim, eu espero que vocês gostem, eu espero que isso sirva de alguma reflexão para vocês. E que talvez você que esteja assistindo aí se veja um pouco na posição do Sansa, não exatamente da mesma forma, mas talvez você se sinta igualmente compreendido. E bem sabemos como é difícil
Quando você se sente desajustado, quando você sente que não pode caber em algo, e você acha que às vezes o problema é em você, e independente da idade que você tenha, eu acho que hoje em dia fazer o que gostamos é muitas vezes associado à inutilidade. Fazer o que a gente quer muitas das vezes é associado a ser um derrotado. Se você não quer fazer o que a sociedade espera que você faça, naturalmente você é um derrotado. Então, o que eu quero dizer é se ateia ao desconhecido, cara. Se joga no desconhecido, seja você homem ou mulher, não importa. Apenas abraça o desconhecido que há em você, abraça as suas sombras. E não invalide seus sentimentos, seja eles incompreensíveis ou não. Afinal, nós com certeza somos um mistério para nós mesmos, algumas vezes.